Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Saul Alcides Scrotti. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. Eu agradeço. É uma oportunidade, aliás, a primeira de falar para a TV Legislativa. Bom, o senhor, como tantos, escolheu Blumenau para viver, né? Sim. É natural da onde? Eu sou natural de Nova Trento. Eu vim para cá no início de 1972 para cursar a faculdade de administração, que eu passei no processo do vestibular da FURB. E comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Blumenau como professor de escola primária. Hoje, quarto ano primário, hoje faz parte do ensino fundamental. Na escola Visconde de Toné, na Tatutiba 1, no bairro da Itopava Central. Era um bom trecho para chegar até lá, né? Era um trecho de 14 quilômetros. Eu me deslocava para ir e 14 para voltar, ou seja, 28 por dia. O senhor lecionava o dia inteiro lá, não? Não, era no período matutino, das 8 às 12 e sábados, inclusive, das 8 às 10. Eu falo da distância, hoje não continua a mesma distância, mas a facilidade de você chegar lá é bem diferente daquela época, né? A estrada não era asfaltada, e para que eu pudesse trabalhar e lecionar, eu tinha que me deslocar diariamente de bicicleta, pois não havia transporte coletivo em 1972. Haviam, mas muito poucos horários que não me permitia ir de ônibus para poder trabalhar. Então a solução era a bicicleta. Em dia de sol, até tudo bem. Agora dia de chuva, lama. Lama, chuva, enchente. Eu só não fui lecionar em 2 momentos, quando houve enchente. Bom, mas não era uma situação única do senhor, né? A maioria usava bicicleta, tinha essas dificuldades na época, né? Sim, era comum, inclusive no início de 72, na FURB, você via no pátio mais bicicletas do que automóveis. Né? Por falar na FURB, o senhor ingressou na universidade quando ela estava se firmando, né? Como escola de ensino superior. Sim, a administração, o curso de administração ainda não havia sido reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura na época, né, o MEC. Era início de 72, né? Então a FURB estava há pouco tempo no campus hoje da Vila Nova, né? E o senhor optou por administração por influência ou Não. lidava bem com os números desde jovem? Não, eu gostei do curso já ainda no ensino médio, curso de administração de empresa, porque é gestão de empresas, né? Qualquer empreendimento demanda por uma gestão. E foi um curso que, assim, eu tive a simpatia. Né? E se tivesse que fazer de novo, faria de novo a administração. O senhor lembra de alguns professores que marcaram esse tempo de faculdade para o senhor? Ah, sim, tivemos muitos professores, né? O professor Rivadavia Wolstein, que lecionava matemática, o professor José Valdir Floriani. Nós tínhamos também o professor Celso Mário Ziff, na área de Teoria Geral da Administração, que depois veio a ser reitor da universidade, professor Joaquim José Fronza, na área de estudo de problemas brasileiros, e, enfim, professores assim de direito, digamos, o doutor Rufino, na área do direito do trabalho, enfim, a FURB tinha um quadro bom de docentes, né? E o senhor, voltando lá no tempo, buscando na memória esse começo da universidade, a sua formação também, muita coisa mudou de lá para cá, inclusive fisicamente nas instalações da universidade. Sim, as instalações ampliaram. Na época você vê que o professor usava mais o quadro e o giz. Era uma luta para um professor conseguir a reserva de um retroprojetor. Olha só. Um retroprojetor, né? Então não existia nada de informática, de multimídia, né, de notebook, não tinha nada disso. Era, como que se diz na gíria, o professor era cuspe e giz.
né? Tinha que dominar bem, ter uma metodologia boa, dinâmica em sala de aula. Sim, as aulas eram muito expositivas, havia participação, mas hoje, com a evolução da tecnologia, ficou tudo mais fácil. E para o acadêmico também, né? Era mais complicado guardar os dados todos, né? Tem que memorizar. Sim, inclusive a biblioteca também tinha limitação de livros, né? Você, Imagino. dependendo da indicação de uma bibliografia, você não encontrava, você tinha que comprar, né? Porque, embora que os alunos não fossem em número tão expressivo como é hoje, mas a biblioteca, ela se resumia, naquela época, a um espaço de, o quê? No máximo 300 metros quadrados, e olhe lá. Até porque a FURB completou agora, não faz muito tempo, 50 anos, 50 meio anos. século, né? E nós estamos falando do início da década de 70. De 70. Né? Então, imagina só como as coisas mudaram, né? Evoluíram para melhor. Sim. E até mesmo a própria qualificação dos docentes, né? Na época, o que tínhamos na FURB? A graduação, somente. Depois, lá nos idos de 77, 78, é que começaram os cursos de pós-graduação, em nível de especialização. Mestrado, na FURB o primeiro foi em educação, no início da década de 90, e começamos o de administração no Centro de Ciências Sociais Aplicadas em 28 de setembro de 95, quando eu era diretor do centro. Pois é, porque o senhor foi acadêmico e mais tarde funcionário da FURB por mais de 30 anos, né? 35 anos e meio. E nesses 35 anos e meio eu fui coordenador de estágios de administração, coordenador do curso de administração, coordenador de pós-graduação, professor, diretor, vice-diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. E experimentou um pouco de cada, lá, um Sim, pouco de tudo. a carreira ficou dentro da área de Ciências Sociais Aplicadas. Foi possível cumprir o tempo para se aposentar, né? Sim, até passou o tempo. Até passou porque foi 35 anos e meio de FURB, mais 3 de professor primário, totalizando 38 anos e meio. Quando o senhor se formou em administração, logo permaneceu na FURB, então, como funcionário? Eu praticamente fiquei quase que vinculado sempre na FURB. Eu entrei em fevereiro de 75 e só fiquei fora por um período de 3, 4 meses em 77 para cumprir o estágio obrigatório de administração. Como docente, bom, imagino que o senhor atuou na área da administração e outras disciplinas, né? Eu comecei ministrando a disciplina de Economia Brasileira e depois eu passei para a Teoria Geral da Administração, Introdução à Administração, que difere o nome, porque Introdução à Administração era para os cursos de Contábeis e Economia. Teoria Geral da Administração para o curso de Graduação em Administração. E fiquei nessa disciplina o período todo. Teve apenas um semestre que eu lecionei também Organização e Métodos. Nesse tempo todo, professor Saul, é claro que o mercado foi se modificando e acabou exigindo, né, uma certa evolução. Do ponto de vista da universidade, da formação de acadêmicos, profissionais, se fez, e o senhor foi coordenador de curso também, né? O que foi feito que a FURB ajudou, digamos assim, a evoluir nesse sentido? A evolução no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ela começou a acontecer já no início de 91, quando começamos a fazer as primeiras atualizações curriculares, né? Então, houve uma atualização curricular da graduação em administração. Depois veio no curso de economia, atualização, veio no curso de contábeis e a alavancagem em termos de qualidade foi na gestão do professor Celso Mário Ziff como reitor, que estimulou muito os docentes, né, a saírem para participarem de programas estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado. E em 95, nós começamos no Centro de Ciências Sociais Aplicadas com o programa estrito sensu,
o mestrado em administração, que aliás foi o primeiro da FURB a ser credenciado. O primeiro centro a ter 2 programas de mestrado foi o de Ciências Sociais Aplicadas, com mestrado em Ciências Contábeis. E, posteriormente, a criação do doutorado, o primeiro doutorado da FURB em Ciências Contábeis e Administração, devidamente credenciado pelo Ministério da Educação. Professor Saul, como é que o senhor define, imagino que há também sentimento, né, como acadêmico, posteriormente como colaborador da FURB, essa participação na universidade por mais de 35 anos, numa universidade que tem aí meio século de existência, o que significa na vida do senhor profissionalmente e como pessoa essa relação com a FURB? Olha, eu posso dizer que a FURB foi um bom ambiente de trabalho. Eu me realizei dentro da FURB, porque mesmo ela tendo um caráter público, não é? Eu, enquanto gestor, eu tratava da coisa pública como se fosse privada. Ou seja, nós procurávamos desenvolver programas inovadores, quais sejam programas de pós-graduação, programas de mestrado. Começamos a criar uma infraestrutura de apoio aos docentes, aos acadêmicos, criando laboratórios de informática, equipando as salas de aula com computadores, com multimídia, né? Enfim, criando uma infraestrutura que possibilitasse aos acadêmicos e aos docentes recursos, né, para que pudessem oferecer uma aula, um ensino de qualidade. Então, as atividades elas eram desafiadoras, inovadoras, sempre com aquele espírito empreendedor, buscando o quê? O crescimento, uma melhoria de qualidade de ensino, buscando o grau de satisfação, né, tanto da parte dos docentes quanto dos discentes. Eu imagino que nessa relação o senhor tenha feito muitos amigos, seja no corpo docente da universidade e nos alunos que o senhor ajudou a crescer profissionalmente aí ao longo da carreira. Olha, nem Cristo agradou todo mundo, né? Morreu de braços abertos. É óbvio que sempre tem aqueles que, né, ficam um pouco ressabiados, né? Mas eu posso lhe afirmar que a grande maioria reconhece o trabalho que foi feito, né, enquanto estive à frente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Para você ter uma ideia, eu tenho a impressão que hoje, decorridos quase 20 anos, 28 de setembro completa 20 anos da aula inaugural do mestrado de administração. Eu tenho a impressão que o mestrado de administração hoje já tem mais ou menos uns 300 mestres ou mais que concluíram o programa, fora os de ciências contábeis e o próprio programa de doutorado, que eu acredito que já deve ter uns 15 doutores já que concluíram o programa com a defesa de tese. Isto tudo veio elevar a qualidade de ensino, né, em nível superior em Blumenau e região, porque se nós observarmos, nós temos professores hoje ministrando aula nas instituições de nível superior aqui em Blumenau. Os que têm programa de mestrado, a grande maioria o fizeram aonde? Na FURB. Então a FURB, ela alavancou a qualidade de ensino porque ela propôs que alunos graduados, egressos da instituição ou de outras, pudessem aqui em Blumenau cursar o stricto sensu, o mestrado, que anteriormente só poderiam fazê-lo em Florianópolis. Professor, vamos fazer um intervalo, tomar uma água e depois a gente volta, pode ser? Ok. Professor Saul Alcides Esgrotti, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo, logo estaremos de volta. Até já. Fique ligado.
Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Saul Alcides Sgrotti. O senhor falou que é natural de Nova Trento, né? Sim. Terra da Santa, da Madre Paulina. O processo lá começou lá pelos idos da década de 60, né, lá com as irmãzinhas da Imaculada Conceição. E a coisa foi evoluindo, né? É um processo muito lento, né? E culminou aí com a beatificação em 91, 18 de outubro de 91, em Florianópolis, com o Papa João Paulo II, e posteriormente com a santificação. E aquilo fez com que o turismo religioso crescesse muito na região, né? E a cidade também, né? A cidade, inclusive o próprio comércio tem se desenvolvido muito, né? Em função do turismo religioso. Porque, segundo dados, assim, não oficiais, mas conclusões aí das irmãs, hoje Nova Trento recebe mensalmente o equivalente à sua população ou mais até, de peregrinos, né? Também a cidade de origem italiana, assim como o senhor, né? Hoje tem outras pessoas, etnias, né, que fazem parte da cidade, até por conta das visitas, aí gente que se instalou em Nova Trento. Mas ainda o que predomina lá é a colonização italiana. A turma da polenta, do vinho. Embora aqui temos recebido muitos imigrantes, né? E de outras etnias, mas predomina. E a cidade, como todas no Brasil, vem crescendo, né? E o senhor, como bom italiano descendente, pelo menos, é bom de garfo também? Gosta da polenta, do queijo, do vinho? Fui criado à base de polenta, queijo, ovo e leite, né? Mas diz que se faz um bom vinho lá? Sim, faz um bom vinho. Faz, e se faz queijo também. Por quê? Porque o pessoal que produz vinho, eles têm viajado muito para a Europa, principalmente Itália. E eles têm ido lá ver como é que são as cantinas, né? E têm copiado, né? E têm implantado em Nova Trento. Se você for lá na Madre Paulina, você vai ver belíssimas instalações de cantinas, né? Foram ideias que eles trouxeram lá do norte da Itália, com visitas a Trento e a região do Vêneto. E o senhor visitou a origem lá, onde veio a família, na Itália? Já não? Por incrível que pareça, eu já fui a vários países, menos na Itália. Poxa. Cheguei bem próximo. Mas faltou o quê? Oportunidade ou vontade mesmo? Não, oportunidade. Faltou oportunidade. Mas eu espero visitar Trento. Dizem que é uma bela província, uma bela região que fica no norte da Itália, próximo à Suíça, né? Áustria. E a família, o senhor é da terceira geração? Olha, de italianos eu sou da segunda geração. Segunda. O meu avô veio da Itália, eu tenho dupla cidadania italiana, né? Mais um motivo para o senhor visitar a Itália. Sim, então. sim, com certeza. Pois é, e a família fazia o que lá no teu tempo de menino? Trabalhava na lavoura ou já tinha algum comércio, alguma coisa? Não, era agricultura e o meu pai era alfaiate. Poxa, uma profissão já quase em desuso, né? Sim. Ele criou a família, foi na base, tínhamos agricultura, mas a atividade do meu pai principal era alfaiate. Confeccionava os ternos. Na época eu Sei. falava, eu acho que... Terno, paletó, calça, colete, era
Perfeito. Eu não sei se era só lá na minha região da Serra Gaúcha, ou se fala nas cidades de origem italiana, assim, o que tem origem. O terno chamava de fatiota. Meu nono falava assim, né? Não, lá era, eu falava assim mesmo em paletó, terno. Bom, lá o senhor cresceu, fez os estudos, né, básicos, depois, como disse, estudou aqui na FURB, trabalhou em Blumenau, mas o senhor foi vereador também na Nova Trento, né? Sim, nos idos de 76. Estávamos com um movimento lá, visando uma renovação política na prefeitura, e reestruturamos o MDB, o antigo Movimento Democrático Brasileiro, que hoje é PMDB, e lançamos candidatos a prefeito e a vereador. Na época era MDB e a Arena. E eu fui o primeiro vereador eleito do MDB em Nova Trento em 76. O senhor lembra com quantos votos? Olha, na época foram exatos 196 votos. Porque o município era pequeno, tinha... Mas é um dado curioso, né? A Câmara tinha 7 vereadores, 6 da Arena e um do MDB, que era eu. E como é que era ser vereador numa cidade pequena, num partido de oposição, na época pesada, de chumbo, na época do governo militar? Não, porque ali não tinha influência? Não, todos eram conhecidos, não havia discriminação, o debate era em torno de ideias e não assim, levando em consideração, você é oposição e nós somos da situação. Até porque eu tinha conhecidos ex-professores que eram do partido de oposição, e o meu primo era o presidente da Câmara, que era da Arena. Então, o partido era só uma condição, né, para você lançar-se. Foi o mandato. Foi, mas eu fiquei 9 meses. Não completou a legislatura? Não. Eu fiz um discurso dizendo que antes que eu me perdesse, eu ia cair fora. E renunciei e assumi o meu primeiro suplente, que era um senhor de mais idade, que trabalhava na prefeitura, que poderia trabalhar muito mais do que eu, até porque eu morava em Blumenau. E eu só ia às sextas-feiras para a reunião à noite. Então eu achei prudente renunciar. E tanto é que na gestão, na eleição subsequente, já passamos para 4 vereadores. Aí a Câmara passou para 9, aí passou a ter 4 MDB. E depois passou a ter maioria numa outra eleição, e o prefeito e o vice. Então se consolidou o partido lá. Professor Saul, o senhor falou que trabalhou com a educação boa parte da vida, se não praticamente todo o tempo dedicado ao trabalho. São 44 anos. Mas andou pela iniciativa privada, fora também? Sim, eu trabalhei na Hering, fui chefe da seção de treinamento no período de 79 a 84, até novembro de 84. Aí fiz uns empreendimentos, passei a ter uma confecção, né? Confecção e depois, mas sempre vinculado à FURB, à noite. Associado à universidade. E depois que eu saí da Hering, em 84, aí eu me dediquei em tempo integral à FURB. Mas vinculado à FURB foram 35 anos e meio. Né? Como coordenador de estágio, coordenador de curso, professor, vice-diretor, diretor. Né? E atuando aí na graduação e com os cursos de pós-graduação, né? Nós, digamos, quando se falava em pós-graduação na década de 90 até 2005, era a FURB. Agora, professor, o senhor hoje está aposentado, mas tem o empreendimento aqui, continua trabalhando, e na educação, né? Em 2010 eu deixei a FURB e com um professor do INSPER de São Paulo, Otto Nogami, eu montei o Valor Humano, Instituto de Ensino e Pesquisa, que é um instituto dedicado a cursos de pós-graduação, cursos de treinamento de curta duração em company,
Nós atuamos aqui em Blumenau e somos conveniados aqui pela Univale. Os cursos de pós-graduação que nós ofertamos em Blumenau são todos eles certificados pela Univale. Em Brusque, com a Unifeb. E firmamos uma parceria com a Exalc. Exalc é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é da USP, Universidade do Estado de São Paulo. E estamos oferecendo aqui em todo o estado de Santa Catarina cursos de pós-graduação à distância, certificados pela USP Exalc. E a modalidade é assim, uma vez por semana, através da web, o aluno acessa, tem a aula ao vivo, pode interagir com o professor. São 12 horas aulas presenciais, né, por mês, ele pode interagir e essa aula ele poderá baixar, né, tantas quantas vezes ele quiser. E a certificação é USP. E vamos ofertar MBA em gerenciamento de marketing, de projetos, de gestão escolar, né, de agronegócio, de controladoria e finanças, de gestão tributária. Enfim, são vários programas de ponta com a certificação USP. Agora, professor Saul, o senhor, somos de uma geração do professor lá junto ao quadro, de frente para a turma, e os alunos ali prestando atenção e aquela coisa. Hoje, né, o ensino à distância... A juventude está mais ligada às tecnologias, né, e às redes sociais, e a gente vê que o caminho começa a se direcionar mais para o ensino à distância. Por quê? Porque ele pode, naquele determinado dia, assistir à aula, interagir com o professor, fazer perguntas, esclarecer tudo isso. Mas se ele disser assim, não, eu hoje estou a fim de ir numa confraria, não tem problema. Ele baixa essa aula no outro dia, ele só não vai ter a oportunidade de interagir. E o resultado de aprendizado? Vai. Ele tem eficiência? Tem eficiência, porque você tem alunos presenciais também que o professor transmite o conhecimento, mas às vezes o aluno está aí, é apático, não participa, mas aqui em Blumenau, os nossos programas de pós-graduação certificados pela Univale são todos eles presenciais, né? Presenciais aqui no Centro Empresarial do Dalino, quinzenalmente, sextas-feiras à noite, das 18h30 às 22h40, sábado das 8 às 14h10, com intervalo para um coffee. E tem mais, o aluno recebe o conteúdo impresso, a apostila, tem avaliação, prova, tem dinâmica, tem trabalhos, né? Tem o trabalho de conclusão do curso do MBA, que é um artigo científico, enfim. Ele recebe o calendário do curso período inteiro, né? Então é organizado e a gente prima muito pela qualidade. Agora, o estudo à distância é uma quebra de paradigma, claro, né? Mas ele, para aqueles conservadores resistentes, é a tecnologia que está aí, que você pode ver, rever e quando quiser. Eu diria que a maioria que faz curso à distância é numa faixa etária, eu arrisco dizer, abaixo dos 30. Aquela faixa etária que já nasceu com o advento dessa tecnologia. Professor, muito obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade, né? E nos colocamos à disposição. Professor Saul Alcides Escrotti foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.